Então tá, bom dia a todos. Estamos iniciando então a aula de Banco de Dados 2, dia 19/2/2021. O que nós temos programado para essa aula, tá? Na aula passada, eu deixei para vocês um estudo de caso e pedi que vocês fizessem a modelagem desse estudo de caso, né? Fazer o modelo entidade de relacionamento, lógico, fazer o modelo físico, né? Inserir dados e fazer algumas consultas ali, né? Então, essa que era a ideia dessa atividade assíncrona, tá? Então, na realidade, lembrando que esse estudo de caso, ele vai servir para nós como uma referência no decorrer da disciplina, né? Que a gente vai estar implementando alguns conceitos que nós vamos estar vendo, né? Alguns conteúdos, em cima desse banco de dados, desse estudo de casos, tá? Então, a gente vai fazer a correção e na realidade, isso aqui é uma revisão, né, do que vocês viram em banco de dados 1. A gente faz essa correção e daí a gente começa depois com o conteúdo, né, propriamente da disciplina, tá? Provavelmente na próxima semana daí, tá? Então, olha só, o que era esse estudo de caso? O que eu tinha com vocês? Uma especificação de requisitos, né? Deixa eu pegar aqui. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, em algum momento, vocês, por favor, me interrompam, tá? Então, é de uma loja de informática. Deixa eu apagar isso aqui. Nessa loja de informática, eu preciso ter um cadastro de mercadorias, né? E essas mercadorias são produtos ou serviços, tá? O que diferencia um do outro é que o produto ele tem um estoque físico, né? E o serviço não, tá? Eu preciso ter um controle dos funcionários que trabalham na loja e esses funcionários, então, eles realizam os serviços e as vendas, tá? Que mais? E eu também preciso ter um controle das contas a receber, né? Então, no caso das vendas serem à vista, eu preciso ter um cliente cadastrado, e no caso das vendas serem a prazo, serem à vista, eu não preciso ter o cliente cadastrado. No caso delas serem a prazo, eu preciso ter o cliente cadastrado, tá? Então, esse material que eu vou estar mostrando para vocês, ele já está disponível aqui no Moodle, certo? Vou ter aqui a correção da atividade, o ER, o lógico, o físico e as consultas, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, o primeiro passo é montar o modelo entidade de relacionamento, certo? Bom, o que eu representei aqui, gente? Eu criei uma entidade chamada mercadorias, certo? E daí, dentro das mercadorias, eu tenho um campo chamado tipo, um atributo chamado tipo, e esse tipo, ele vai me dizer, se o tipo for S, significa que essa mercadoria é um serviço, certo? Se o tipo for P, essa mercadoria vai ser um produto, tá? Então, eu vou ter um registro lá, imaginem uma tabela, eu vou ter um registro lá, nesse registro, aquela instância, o tipo, se ele for S, eu sei que é um serviço. Se ele for P, eu sei que é um produto. Ah, professor, mas eu criei duas tabelas, uma para serviço e outra para produtos. Pode ser assim? Pode, tá? Mas, quando que você... Lembra que quando a gente faz o mapeamento do conceitual para o lógico, né? Faz do R para o modelo lógico, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é quanto menos tabelas a gente tiver no nosso modelo, melhor, tá? Vocês estão me escutando? Sim, sim. Tá. Sim. Quanto menos tabelas eu tiver no meu modelo, melhor. Por quê? Porque sempre que eu tenho tabelas, eu preciso estar realizando junção entre elas para ir buscar os meus dados. E essa junção, ela tem um custo para o meu ACGBD. Então, quanto menos junções eu tiver, melhor, tá? Então, assim, teve um colega de vocês que me pediu assim, quando que eu crio uma tabela, né? Ou quando que eu crio uma entidade? Quando eu quero guardar características comuns de algum objeto, né?
Então, eu criei a tabela mercadorias, eu quero guardar os dados de mercadorias, eu quero guardar a descrição, o valor de venda, o que mais? O estoque, certo? Então, os dados sobre mercadorias eu crio na tabela de mercadorias, tá? Não, mas então por que eu não posso então criar uma tabela para produtos e uma para serviços? Porque na especificação de requisitos, até você pode, tá? Mas não é o ideal. Então, primeiro, porque você vai criar duas tabelas. Em segundo, porque na especificação de requisitos, não tem nada que diga que os atributos de produtos são diferentes dos atributos de serviços, entendeu? Se eu dissesse assim, se for um serviço, tem tal e tal e tal e tal e tal característica. Se for um produto, é de tal e tal e tal e tal característica, correto? Então, nesse caso, a gente criaria duas tabelas. Por quê? Porque os atributos de serviço, as características do serviço, são diferentes das características de produtos. Então, eu não posso deixar tudo numa tabela só, certo? Senão eu vou ter muitos campos opcionais. Então, como nesse caso aqui, tanto o produto quanto o serviço, eles possuem a mesma característica, então, o que diferencia é ter o estoque ou não, mas daí o serviço que não tiver estoque fica zero, entendeu? Então, por isso que eu criei uma entidade só chamada de mercadorias. Certo, gente? Olha só, outra situação, pessoas. Ah, mas por que tu não criou cliente e por que tu não criou funcionário, correto? Porque o cliente, ele faz as compras, né, na loja, então eu realizo vendas para os meus clientes. E o funcionário, ele tem duas atribuições, né? Dois papéis. Primeiro, dele é fazer o atendimento ao público e o funcionário também pode realizar o serviço. Então, por exemplo, assim, lá na loja tem o Alexandre e o José. O Alexandre atendeu o cliente, que é a Paula, certo? Então, o Alexandre atendeu o cliente e quem vai realizar o serviço vai ser o José. E a Paula, ela vai ser um cliente, tá? Então, olha só, o que eu fiz nesse sentido? Eu criei uma entidade de pessoas, porque eu vou botar todo mundo aqui, tanto o cliente, quanto o funcionário que realiza o serviço, ou o funcionário que faz o atendimento, tá? Então, no meu caso, o que eu preciso diferenciar? Eu preciso diferenciar se ele é um cliente, se essa pessoa é um cliente, ou se essa pessoa é um funcionário. O que vai me dizer, né, isso dentro da tabela de pessoas, o que vai me dizer se o meu funcionário faz um serviço ou se o meu funcionário faz um atendimento é o relacionamento que ele tem com vendas, correto? Então, eu vou ter duas relações de pessoas com vendas. Uma que me diz quem é o funcionário que faz o atendimento, que é essa aqui, e uma outra que me diz quem é o funcionário que faz o serviço, correto? Então, assim, mas eu posso ter dois relacionamentos de pessoas com vendas? Ou dois relacionamentos de uma entidade com a outra? Claro que eu posso. Se eu perguntar para vocês assim, quando que eu crio um relacionamento? Quando que eu crio um relacionamento, gente? Me ajudem. Então, todo relacionamento, ele tem um papel, correto? Então, essa relação aqui, ó, ele tem um papel que me diz o seguinte, ó, que a pessoa, né, é o cliente de vendas, certo? Esse outro aqui me diz que a pessoa é o atendente, o vendedor das vendas. E esse outro aqui me diz e a outra, esse aqui me diz que a pessoa, ele é um funcionário e faz o serviço em vendas, tá? Uma outra situação que eu poderia falar para vocês é assim, eu preciso modelar a pessoa, né, um determinado lá banco de dados, preciso modelar a pessoa, preciso saber onde que ela nasceu,
a sua naturalidade, e eu preciso saber onde que essa pessoa mora, correto? Como que eu modelo isso? Eu modelo isso através de 2 relacionamentos, entre cidades e pessoas. Num relacionamento, eu vou dizer onde que ela nasceu, qual a sua naturalidade, e no outro relacionamento eu vou dizer onde que ela está morando, correto? Então, eu consigo ter mais de um relacionamento de uma entidade com outra, tá? Então, e o que é importante vocês entenderem é que cada relacionamento ele tem um papel. Então, pensando novamente naquela condição, né? Por exemplo, assim, eu posso ter um funcionário que é um cliente, né? Então, fica tudo em pessoas. Então, quanto menos tabelas eu tiver, melhor. Então, se esses dados são comuns, mas se eu dissesse para vocês assim, ah, não, os clientes têm tais e tais e tais características. Os funcionários têm tais e tais e tais características. Daí sim, daí são atributos diferentes. Então, daí eu teria que ter 2 tabelas, tá? Mas nesse caso aqui, eu posso modelar com uma tabela só, tá? Depois, o que eu criei mais aqui? Então, o que eu deixei aqui, gente, que é importante dizer para vocês, ó. Como eu disse lá, que todo... Eu disse lá que as vendas, nem toda venda possui pessoas, nem todas as vendas possuem cliente. Somente as vendas que são a prazo. Como que eu modelei isso aqui no meu conceitual? Dizendo o seguinte, ó, que a venda pode não ter, ou ter no máximo uma pessoa que é o cliente. Já o cliente, aquela pessoa, ela pode não ter ou ter várias vendas, tá? Então, eu deixei opcional em ambos os sentidos, tá? Então, no caso da venda ser à vista, ele não vai pedir um dado para esse campo. Ah, professor, mas eu posso ter uma chave estrangeira que é nula? Claro que eu posso. É uma chave estrangeira opcional. Por que eu estou falando para vocês chaves estrangeiras, né? Porque aqui eu tenho relacionamento 1 para N, né? Como é que eu vou mapear isso aqui lá em vendas? Criando uma chave estrangeira de pessoas em vendas, não é isso? Então, 1 para N, chave estrangeira no lado N. É uma das alternativas. Então, o que eu não posso é ter um valor de chave estrangeira que não exista na chave primária. Isso não. Porque a integridade referencial não me permite isso, certo? Mas ele pode ter um valor nulo no caso de ser uma chave estrangeira opcional, que é a situação aqui. E a outra situação, eu estou dizendo também que o vendedor, que a venda obrigatoriamente tem uma pessoa que é o vendedor. E o vendedor pode não ter ou ter várias vendas, tá? E a outra situação é o funcionário que realiza o serviço. Então, a pessoa chegou lá, nem toda venda, ou atendimento, estou chamando de vendas aqui, nem todas as vendas, elas vão ter pessoas que realizam serviços, né? Porque a pessoa passou ali e comprou um pacote de folhas, então não tem o serviço para isso aí. Então, nesse caso aí, a pessoa que realiza o serviço é opcional. Então, é a mesma situação aqui do cliente. Então, eu deixei opcional aqui, tá? Tranquilo aí, gente? Tá. Então, olha só. Daí eu criei uma entidade de vendas que se relaciona com mercadorias, né? Então, nesse caso, as vendas, eu tenho um relacionamento N para N, né? Entre mercadorias e vendas. Porque uma venda vai ter uma ou várias mercadorias e a mercadoria pode não ter e ter várias vendas. Eu coloquei aqui, gente, ó, um atributo nesse relacionamento, quantidade e valor, tá? Por que eu tenho valor aqui em mercadorias e eu tenho valor aqui nesse relacionamento? Você sabe me dizer? Qual que é a diferença desse valor que eu tenho em mercadorias e qual que é e esse valor que eu tenho aqui no relacionamento entre vendas e mercadorias, tá? Lembrando que esse relacionamento, ele me diz algo sobre a mercadoria e sobre a venda, certo? Estou dizendo que essa quantidade é daquela mercadoria naquela venda. Estou dizendo que esse valor é daquela mercadoria naquela venda, tá? Mas se eu tenho valor em mercadorias, por que eu tenho que ter o valor aqui também no relacionamento? Essa é a minha pergunta. Um é do produto e Não. outro é o valor final? Vamos pensar assim, ó. Eu vou lá no mercado hoje e vou comprar 1 litro de Coca-Cola, certo? Uma PET de Coca-Cola. Vou pagar R$10, certo? Então, lá nas mercadorias, vamos pensar diferente, vou pensar associado à loja de informática, né? Eu preciso comprar um mouse. O mouse custa R$50. Então, lá nas mercadorias, o valor do mouse está quanto? 50, certo?
quando a pessoa veio aqui comprar o mouse, eu lançar lá o código do mouse, ele vai pegar esse valor, que é R$50, e vai jogar para cá, certo? Que é o valor do mouse naquela venda, certo? Então, Sim. esses dois valores são iguais, ou não? No momento da venda, sim. Mas vamos imaginar que agora eu tive que repor os mouses e aumentou o valor, passou para R$60, certo? Então, eu tenho uma venda daquele mouse que eu vendia 50. Só que agora o valor da mercadoria está quanto? Está 60, certo? Então, a próxima venda da mercadoria, por quanto que vai ser o valor dessa venda? O valor novo, né? O valor novo. Então, se eu pedir para vocês assim, quanto que eu vendi de mouse? Eu vendi o primeiro a 50 e o outro a 60, entenderam? Então, por isso que eu tenho que ter esse valor armazenado aqui no meu relacionamento. Por quê? Porque ele... nesse relacionamento. Por quê? Porque esse valor é o valor da mercadoria no momento da venda. E eu preciso ter isso armazenado porque esse valor da mercadoria ele muda, entendeu? Com o passar do tempo. Então eu preciso ter esse valor armazenado, por isso que eu tenho aqui. E a mesma coisa a quantidade que eu estou vendendo. Entendido? Professor, e se, por exemplo, assim, tipo, o cliente ele vai e ele compra um produto e ele precisa de um serviço. Esse valor final do relacionamento cobre isso? Tipo, ele vai ter o valor do produto mais o valor do serviço. Aí no relacionamento ele vira o valor dos dois? O valor dos dois, ele não vai ficar no relacionamento. Quem é que tá falando? Iago. Iago. Ó, no relacionamento, imagina assim, esse relacionamento ele é um N para N, certo, Iago? Depois, esse relacionamento aqui, ele é uma tabela, ele vai gerar uma tabela associativa. Você deve ter visto isso, né? Que você Sim. tem ali a informação da mercadoria e da venda. Então, nessa tabela, tu vai ter dois registros. Um com o valor do produto e outro com o valor do serviço, certo? Se você quer o valor total dos dois itens daquela venda, onde que você tem que armazenar isso? No valor da O valor mercadoria. total da venda. Não, O daí valor. você tem que armazenar aqui em vendas. Entendeu? Ah, tá. Então, Entendi. aqui é o valor de cada mercadoria na venda. A soma dos valores das mercadorias daquela venda vai ter que estar em vendas. Entendeu? Que daí é o valor total das mercadorias daquela venda. Daí eu boto aqui em vendas. A gente vai aprender a fazer isso, tá, Iago? Por exemplo, assim, toda vez que eu fizer uma venda, eu vou lá atualizar o valor total em vendas, entendeu? Se eu excluir, eu vou ter que diminuir esse valor do total da venda, certo? Acho que eu entendi. Mais alguma questão, gente? Tá. Outra situação é o seguinte, entendido então aqui. Então, isso aqui vai gerar uma nova tabela, tá? A questão dos créditos, certo? Eu preciso controlar o que eu recebi e o que eu tenho para receber. Então, eu criei uma tabela chamada créditos e eu estou dizendo o seguinte, ó, que toda venda tem que ter no mínimo um ou vários créditos, certo? Então, isso significa o quê? Que sempre que a venda for à vista, eu já vou lançar aqui nos meus créditos essa venda, correto? E já vou fazer o pagamento dela, porque ela foi à vista, entendeu? Então, o que vai me controlar se o crédito está pago ou não é essa data de pagamento que eu coloquei aqui, ó. Então, essa data de pagamento, ela é um atributo monovalorado, porque o máximo é 1, opcional, porque a mínima é 0, entendeu? Então, essa data de pagamento, se ela estiver preenchida, significa que aquele crédito já está pago. Se ela não estiver, significa que esse crédito não está pago. Vamos pensar assim, numa situação de uma venda à vista. Eu cheguei lá e comprei um pacote de folhas, eu paguei R$20. Quando eu pagar os R$20, eu vou dizer assim, fazer o pagamento à vista. Fiz o pagamento, ele vai pegar essa venda e vai lançar aqui em créditos já com a data de pagamento. R$20 que eu recebi hoje, entendeu?
Agora, se eu vou comprar lá vou comprar um monitor, eu vou pagar R$ 300. E vou fazer em 2 vezes de 150, correto? Para 30 e 60 dias. Então, eu vou fazer 2 lançamentos em créditos, um com vencimento para daqui 30 dias de R$ 150 e um outro com vencimento de R$ 150 para daqui 60 dias, entendeu? Então, eu tenho uma venda à vista, que eu já fiz hoje, e eu tenho 2 vendas a prazo que vencem daqui a 30 e 60 dias armazenados aqui nos créditos. Então, quando chegar, quando eu receber esse pagamento, eu vou informar a data de pagamento e vou dizer, ó, naquele dia, esse valor foi pago, entendeu? Então, o crédito ele serve para controlar isso. O que eu tenho para receber e o que eu já recebi. Se um dia eu precisar fazer um relatório do que eu tenho para receber, do que eu recebi, eu vou buscar aqui em créditos. Certo? Entendido, gente? Sim. Sim. Então, esse é o nosso modelo lógico, certo? Agora, a próxima etapa é fazer o quê? Fazer o mapeamento desse modelo lógico para o modelo relacional, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só pegar uma água ali, que eu tô com a minha garganta. Só um pouquinho. Então, assim, ó, o modelo lógico, eu também já disponibilizei para vocês lá. Então, ele é o mapeamento daquele relacional, daquele conceitual, né, para o modelo relacional, tá? Então, nós olhando aqui, vocês estão enxergando minha tela? Sim. Sim. Tá. Nós olhando aqui, o que eu fiz? Eu criei a tabela, a entidade de pessoas, essa entidade aqui, virou a tabela de pessoas, certo? Daí eu botei o código, botei o nome e botei o número, o tipo da pessoa, que eu botei como um char de 1, né? Então, se for F é funcionário e se for C é cliente, tá? Bom, daí depois eu criei a tabela de vendas, certo? Então, a entidade de vendas tornou-se a tabela de vendas. O que eu vou ter em vendas? Eu vou ter um código, que vai ser minha primária em vendas, a data, que é um date, quando que aconteceu a venda. Botei esse atributo, condição de pagamento, ele virou um campo na minha tabela, chamado condição de pagamento, né? Então, se for V à vista, se for P a prazo. Aqui, ó, Iago, eu criei um campo valor total, certo? Então, o que é o valor total? É a soma de todas as mercadorias daquela venda, entendeu? Ah, sim. Então, esse valor total eu não tinha aqui nesse meu modelo. Eu dei uma complementada pensando que se um dia eu precisar, pensa assim, um dia eu preciso saber o total das vendas do mês. O que eu faço? Se eu não tivesse o valor total aqui em vendas, eu teria que fazer a soma da quantidade vezes o valor no vendas itens lá, entendeu? No vendas mercadorias. Nesse caso, eu simplesmente faço a soma do valor total que está aqui em vendas, entende? Então isso me facilita, não preciso fazer junções, já está tudo dado aqui, tá? Bom, o pessoa funcionário, pessoa cliente e o pessoa técnico, eu criei 3 chaves estrangeiras, certo? Por que eu criei 3 chaves estrangeiras? Porque eu tenho 3 relacionamentos. Um para o vendedor, que fez o atendimento, um para o cliente, que vai fazer a compra, e um para o funcionário, que vai realizar o serviço. Então, como eu tenho um relacionamento 1 para N, ó, 1 para N, 1 para N, como é que vocês sabem qual que é a cardinalidade do relacionamento? Vocês lembram disso? Sim ou não? Então, ó,
as cardinalidades, o que elas me dizem, né? A cardinalidade do relacionamento sempre vai ser pela máxima, né? Então, eu tenho a mínima, 0, máxima n. Mínima 1, máxima 1, correto? Então, a máxima dessas duas cardinalidades é o quê? É o n e é o 1. Então, esse relacionamento é 1 para n. Se eu tenho um relacionamento 1 para n, uma possibilidade é criar uma chave estrangeira no lado n, que é em vendas, correto? 1 para n, chave estrangeira em vendas. 1 para n, chave estrangeira em vendas, correto? Então, nesse caso, o que vai mudar nessas chaves estrangeiras é que, tanto para o cliente quanto para o funcionário que realizou o serviço, o lado 1, ele é opcional, porque nem toda a venda vai ter cliente, certo? E nem toda a venda vai ter a pessoa que realiza o serviço. Então, como que eu represento isso lá no meu modelo lógico? Eu represento isso dizendo que tanto o cliente quanto o técnico que vai realizar o serviço, eles são opcionais. Já o funcionário que realizou o serviço, realizou o atendimento, ele é obrigatório. Por isso que eu estou botando aqui um not nu. Eu uso o not nu para dizer que é obrigatório. Mas vocês podem botar obrigatório, como vocês estão acostumados, tá? Entendido, gente? Professor, Sim. eu não entendi por que é 0 ali, tipo, como assim uma venda não pode ter cliente? Porque no Porque caso, assim, tipo, ó, lá nos requisitos, o que ele me diz? Que eu só preciso cadastrar os clientes quando a venda é a prazo, certo? O que é a venda a prazo? Quando eu vou parcelar essa venda, certo? Então, assim, a pessoa passou na rua ali e ela gostou de um mousepad, né? Eu vou chegar para entrar na loja para comprar. Eu não vou dizer para ele assim, ah, não, vem cá, você vai comprar um mousepad, vou. Então vem aqui que eu vou fazer um cadastro de você. Não, tu simplesmente vai vender, entendeu? Agora, se a pessoa vai comprar um computador e vai parcelar isso, daí você vai fazer o cadastro dele, entendeu? Então, como que eu represento isso no modelo? Dessa forma aqui. É o Iago, né? isso. Como que eu represento? Que nem toda venda tem um cliente. Porque nessas questões dessa venda que é à vista, né, Iago? O cara vai comprar alguma coisinha da loja, eu não preciso ter a pessoa cadastrada. Não preciso ter o cliente cadastrado. Simplesmente vou vender. E a mesma coisa... Tipo, é o ser... Pode falar. Tipo, eu tava pensando que essa relação era para ser com créditos diretamente, não com vendas. Por isso que eu tava pensando, tipo, por causa Não, do mas lá na pagamento. venda... mas lá na venda, eu tenho quem é a pessoa, entendeu? E daí, se eu sei quem é essa pessoa, se eu tenho a venda no crédito, eu sei. Eu tenho esse relacionamento, né? Entendi, Entendeu? obrigado. Tá? E a mesma coisa vale para o funcionário que realizou o serviço. Porque nem todo o atendimento, toda a venda vai ser de um serviço, entendeu? Pode ser de um produto. Tá? Certo? Então, por exemplo, assim, ó, lá na prova, se eu perguntar para vocês assim, no modelo conceitual, né, numa entidade de relacionamento, essa chave estrangeira aqui, pessoa cliente, representa o quê? Vamos imaginar, esse aqui, né? Então, vocês vão ter que me dizer o seguinte, ó, essa chave estrangeira aqui da pessoa cliente, lá no modelo conceitual, isso aqui é uma representação do relacionamento entre pessoas e vendas, entender? Por que eu sei disso? Por causa da minha cardinalidade. Porque eu sei que é 1 para N, eu sei que eu vou criar uma chave estrangeira aqui, entendeu? Para representar essa relação aqui, entre pessoas e vendas. A mesma coisa é essa, a mesma coisa é essa, entenderam? Certo? Então, assim, ó, quando a gente trabalha com os níveis, né, de projeto, você tem representação. Então, toda ação que você faz, ela é uma representação de um passo anterior, correto? Então, toda a tabela que eu crio, ela é a representação de algo do meu modelo conceitual. Toda chave estrangeira é a representação do meu modelo conceitual e assim por diante, tá? Bom, seguindo aqui, então, vendas e créditos, eu
Créditos, eu criei uma tabela chamada créditos. Vou mostrar aqui para vocês. O que tem nessa tabela créditos? Ela tem o código da venda, a data de vencimento, o valor e a data de pagamento, tá? Nesse caso aqui, créditos, gente, eu tenho duas chaves primárias, correto? Eu posso ter duas chaves primárias? Não, né? Uma tabela só tem uma chave primária. Nesse caso, eu tenho uma chave primária que é uma chave primária composta, certo? Ou seja, composta por mais de um campo, pelo código e pela venda, tá? E a venda, além de fazer parte da chave primária, a venda também é uma chave estrangeira. Por quê? Por causa desse relacionamento aqui, ó. Aqui, a mesma regrinha que eu tinha falado para vocês anteriormente. Tem o relacionamento 1 para N, qual que é a regra? A chave primária de vendas vem para a tabela créditos como sendo uma chave estrangeira, certo? Então, nesse caso aqui, ó, a chave estrangeira, a venda é uma chave estrangeira e faz parte da primária porque eu tenho uma primária composta, tá? Eu nunca vou ter duas primárias. Toda tabela, obrigatoriamente, tem uma primária. Então, o que a chave primária faz? Ela identifica a linha e estabelece as relações, certo? Daí eu botei mais uma data de vencimento da fatura, o valor que vai ser esse crédito e a data de pagamento como opcional aqui, que é o mapeamento desse campo pagamento aqui, ó, certo? Então, opcional por quê? Porque nem todo crédito tem pagamento. Ele só vai ter a data de pagamento no momento que ele for pago. Correto? Por que eu vou ter uma chave primária composta? Porque eu quero trabalhar da seguinte forma. Por exemplo, assim, venda 1, código 1. Venda 2, desculpa, venda 1, código 2. Venda 1, código 3. Venda 1, código 4. Quando eu tiver a venda 2, eu vou ter o código 1 da venda 2, entendeu? Vou ter o código 2 da venda 2, código 3 da venda 2, código 4 da venda 2. Quando eu tiver a venda 3, eu vou ter o código 1 da venda 1, código 1 da venda 2, desculpa, código 1 da venda 3, código 2 da venda 3, código 3 da venda 3. Quando eu tiver a venda 4, eu vou ter o código 1 da 4 e assim por diante, entenderam? Então, por isso que é uma chave primária composta. Se eu botasse só o código, ele teria que ser uma sequência, porque a chave primária não pode repetir, né? Certo? Entendido por que eu botei uma primária composta aqui? Até para facilitar depois as nossas regras de negócio, que a gente vai fazer alguns códigos associados a isso, tá? Olha só. Daí, Se a então, coisa só estrangeira ia mudar muito? como? Se fosse só estrangeira ia mudar muito? Se fosse, tu fala assim, se tirar o código? É. Tá. Se eu tirar o código e deixar só estrangeira como primária, daí eu não tenho mais um relacionamento 1 para N, entendeu? Quem é que tá falando? Guilherme. Quem? Guilherme. Guilherme. Olha só, Guilherme. Se eu deixar só a venda como estrangeira e primária, se eu pegar e fazer isso aqui, ó. Não. Eu quero dizer, Mas, tipo, só ali no venda tirar a hashtag. Tipo, deixar só. isso Isso, aqui. deixar assim. É, Tá. deixar o código e a venda. É. Daí pode, tá? Mas daí o que muda, Guilherme? Muda que esse código, ele vai ser um sequencial, entendeu? Ele vai ter código 1, 2, por exemplo assim, vai ter o código 1 para venda 1, código 2 para venda 1, daí depois vai ter o código 3 para venda 2, código 4 para venda 3, entendeu? E se eu deixar os dois juntos, deixa eu abrir aqui um arquivo aqui só para mim fazer para vocês verem, quer ver? Ó, imagine assim, ó. Deixa eu abrir uma planilha aqui. Só para vocês terem uma ideia. Se eu tiver assim, ó, código, venda, certo? Daí eu vou botar aqui do lado outra situação. Que é o código e a venda, tá? Olha só. Nesse caso aqui, ó, Guilherme, se eu tiver o código assim,
e a venda só como estrangeira, como que vão ficar meus dados aqui? Eu vou ter assim, código 1, venda 1. Código 2, venda 1. Código 3, venda 1, entendeu? Pois, código 4, venda 2. Código 5, venda 2. Código 6, venda 3, certo? Se eu tiver uma situação assim, ó, que é o código, e a venda como primária, então nesse caso eu tenho a primária composta. Então, como que eu represento isso? Que eu vou ter assim, código 1 da venda 1. Código 2 da venda 1. Código 3 da venda 1, certo? Agora, quando eu mudar a minha venda aqui, ó, eu posso retornar para o código 1, entendeu? Código 2 da venda 2, entendeu? Daí, quando eu voltar para a venda 3, eu vou ter o código 1 da venda 3. Conseguiram entender essa diferença? Sim. Lógico, daí tu me disse assim, não, professor, mas pode ser essa aqui? Claro, pode. São as duas alternativas possíveis aqui. Tá? Só que se eu quero ter um contador para cada venda, eu tenho que botar os dois como primária aqui. Tem que ter uma primária composta. Certo? Mais alguma questão, gente? Tá. Daí eu criei a tabela de mercadorias, que mercadorias então vai ter lá o código, a descrição, o valor, o tipo e o estoque, certo? Então, essa tabela aqui. O tipo, então, eu fiz uma restrição, né? Se é mercadoria ou produto. E aqui, pessoal, como eu tenho um relacionamento N para N, né? Eu tenho que criar uma nova tabela. Sempre que eu tenho um relacionamento N para N, esse relacionamento vira uma nova tabela. Quem que vai fazer parte desse relacionamento? A primária daqui vem para cá como estrangeira, a primária daqui vem para cá como estrangeira. E mais os atributos do meu relacionamento, certo? Então, essa nova tabela, eu estou chamando de venda das mercadorias aqui, certo? Então, o que eu tenho nela? Eu tenho a venda, eu tenho a mercadoria, que são estrangeiras que referenciam as primárias, de venda e mercadorias. A quantidade e o valor unitário, que são os atributos. Eu botei aqui para complicar vocês um campo de desconto, que é em porcentagem, se eu quero dar um desconto, e o valor total. O que é o valor total? É o valor unitário vezes a quantidade menos o desconto, certo? Então, eu vendi lá a R$50, um produto a R$50 e dei 10% de desconto. Então, o valor total vai ser 45, certo? Daí aqui, ó, Guilherme, entra aquela questão que nós tínhamos falado anteriormente, ó. Eu criei um código aqui como sendo a minha chave primária. Então, eu poderia criar a venda e a mercadoria como sendo chave primária? Poderia. Só que nesse caso aqui, ó, eu posso ter, por exemplo, assim, uma mesma venda, eu posso ter várias mercadorias, correto? Então, se vocês vão no mercado, lá, observem no cupom lá. Se você compra lá, sei lá, 2 pacotes de biscoito lá, muitas vezes ele passa os 2 pacotes e ele não totaliza, entendeu? Ele bota discriminado cada um deles. Isso depende da aplicação. Então, nesse caso aqui, ó, se eu botar venda e mercadoria, eu não consigo fazer mais de uma venda. Desculpa, não consigo vender uma mesma mercadoria para mais de uma venda, entendeu? Então, por isso que eu deixei o código aqui, que ele fica mais genérico. Que daí eu consigo fazer mais de uma venda da mesma mercadoria, né? Sem problema nenhum, né? Aqui nessa situação, tá? Tranquilo, gente? Então tá. Então, olha só. Agora, a partir do momento que a gente tem um modelo lógico, o que vocês precisavam fazer? Criar o banco de dados, certo? Então, eu utilizo o pgadmin. Deixa eu pegar aqui. Então, eu já coloquei para vocês aqui o modelo físico do estudo de caso, tá? Ele é o arquivo.sql. Então, lá no pgadmin de vocês,
Vocês vão logar no servidor de vocês, né? Daí vão criar um banco de dados. Eu vou chamar de BD2, informática. Vou botar BD2 loja, tá? A gente sabe. Então, crio o meu banco de dados. No momento que eu faço a conexão com esse banco de dados, eu posso abrir aqui o meu Query Tool, né? E selecionar aquele arquivo .sql que eu deixei para vocês lá, ó. Não, mas não é esse. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui dá outra coisa. Esse aqui, físico. Tá? Então, olha só. Então, aqui, basta vocês selecionar tudo ali e mandar um rodar, né? Ele já vai criar todas as tabelas para vocês aí, tá? Então, vocês podem dar uma olhada aí. Se vocês têm alguma dúvida, a gente pode conversar daí na aula que vem sobre essas dúvidas aí que vocês tenham na parte da criação das tabelas, tá? A parte do SQL. Que mais? Então, aqui nós temos as tabelas já criadas, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Alguma dúvida até aqui, gente? Nós já estamos com 40 minutos. Nós já estamos com 40 minutos, tá? Então, eu tenho a intenção de já encerrar. Então, o que eu quero que vocês façam? Quero que vocês criem esse banco de dados. Quero que vocês insiram dados nas tabelas, certo? E vocês depois executem essas consultas que a gente tem aqui, tá? Para vocês verem os resultados aí que são as respostas às consultas, tá? Então, assim, a gente não vai mais voltar nesse tópico, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa parte dessa revisão, aí vocês me perguntam no início da aula que vem. Aí, no início da aula que vem, a gente já começa com um novo conteúdo, que são a parte de regras de negócio daí, tá? Professor, quando eu vou inserir ali para colocar o cálculo total, como é que eu faço esse cálculo ali no insert? Porque, tipo, tem que colocar desconto, né? Valor do produto, quantidade. Por que eu botei aquele desconto ali, tá, Iago? Iago, né? Isso. Por que eu coloquei esse desconto aqui? Justamente porque depois a gente vai montar uma regra de negócio que a gente faz esse cálculo tudo automático, entendeu? Então, no momento que tu inseriu a venda, ele já vai pegar o valor da mercadoria lá de mercadorias, já vai fazer vezes a quantidade, já vai diminuir o desconto e já vai fazer o valor total, entendeu? Então, por exemplo, agora, se tu vai fazer um insert, tu vai botar assim, vamos imaginar, a quantidade é 1, certo? Sim. Daí tu vai dizer lá que o valor unitário, vamos botar a quantidade de 2, tá? 2. O valor unitário é R$10. Tá? Daí o desconto, tu tá dando 10% de desconto. Tu bota 10. Então, daí tu vai ter que calcular isso agora, né, para lançar manualmente. Então, tu vai pegar 2 vezes 10, né, menos 10%. Tá? Então, vai dar 20 menos 10%, vai dar 2, vai dar R$18, que é o valor total. Entendeu? Então, tu vai ter que fazer isso. Agora, tu vai ter que fazer isso. Depois, a gente vai fazer o cálculo, né? Que daí, na realidade, o cálculo vai ser esse aqui. Vai ser a quantidade vezes o valor unitário menos a quantidade vezes o valor unitário vezes o desconto dividido por 100. Esse aqui que vai ser o cálculo daí que a gente vai montar lá na programação daí. Certo?
Entendi. Não dá para colocar, tipo, fazer esse cálculo dessa quantidade, do valor total dentro do PGadmin direto. Tem que Não, fazer ainda por não, fora. ainda não, ainda não. A gente vai aprender a fazer isso daí através de gatilhos ou de funções, Ah, tá. certo? Então, por isso que eu botei esse desconto justamente para vocês verem como é que a gente vai implementar isso depois daí. Daí para fazer automático daí, né? Tá? Show. Mais alguma questão, gente? Então tá, então encerramos por aqui, não sei se tem alguma... Então nós encerramos por aqui, daí, então façam isso, criem o banco de dados, insiram dados lá nele, certo? E daí vocês executem aquelas consultas ali daí, tá? E daí, se tiver alguma dúvida, a gente na aula que vem, senão nós seguimos em frente. Tá bom? Obrigado a todos aí, bom final de semana, tá? Eu vou botar a aula depois lá no Moodle lá, tá? Show. Até. Valeu, Obrigado. abraço, até mais. Beleza. Valeu. Até mais. Bom fim de semana.